Lá em Venezuela, a gente morava e tinha casa própria, tínhamos um carro, tínhamos um caminhão, né? E aí o trabalho, a gente era comerciante, vendia coisa, meu marido comprava e vendia, e era bem tranquilo, a situação começou a empeorar, sabe? Ali a gente fazia alguma coisa para trabalhar e uma coisa que estou lembrando agora era que meu marido comprava gado para vender, como ele tinha um caminhão, ele comprava e vendia, eu matava e vendia carne. Mas a polícia de lá tirava dele 10, 15, 20 quilos de carne e que tinha que ficar para eles, porque eles faziam desse jeito, todo era assim. E aí a gente não lucrava nada. E aí o que hacía era perder dinheiro, mas se a gente invertia $400, para tirar outra vez dinheiro eram 300, era menor, então o trabalho não dava conta, não era para lucrar nada aí. E aí o meu marido começou a ir para o garimpo, para vender coisas para lá, levava comida em um barco que a gente tinha, mas tampouco estava dando certo. Ele ficava 30, 40 dias fora de casa, mas ao princípio sim, dava certo, mas depois mesmo jeito, a polícia entrou ao lugar e fez aí uma bagunça total. Aí a gente começou a pensar em sair do lugar. Quando tomamos a decisão de sair da Venezuela, ficava só preocupada porque a gente ia comer. A gente já pegava o café de manhã, já pensava o que ia fazer de almoço. E não tinha nada para almoço, já tinha que pensar que ia fazer para janta, e já para outros dias. Era um caso de muita preocupação, muito estresse. E ficava só pensando em comer. E a gente, se comia, não vestia. E mais com 5 crianças em casa, era muito mais difícil. Eu lembro que ela, particularmente, ia para a igreja, ela tinha só um chinelo. E era para a escola, para a igreja, para todo lado com esse chinelo. Houve um dia que o meu filho mais velho, ele pediu ir com a gente para o centro para fazer umas compras. E eu falei, coloca sapato. Mãe, não tenho sapato para colocar. Aí eu falei para meu Deus, eu não acho o que fazer, eu não quero morar deste jeito. Eu não quero esta vida para meus filhos. Aí a gente, para conseguir internet, ia lá à emissora, à rádio da igreja. E aí, uma sexta-feira, eu fui e mandei mensagem para alguns amigos, sabe? E aí que eu sei que moravam fora do país. Aí eu voltar já na segunda, passei sábado e domingo com muita ansiedade. Eu orava, ficava orando e pedia muito a meu Deus, Senhor, tem que dar uma resposta porque eu já não posso ficar mais assim, com essa preocupação. E aí na segunda, eu já tinha mensagem na sexta, que amigos já haviam respondido para mim. Aí respondeu meu tio, que ele mora em Argentina, e respondeu um amigo, um pastor que estava morando aqui no Brasil. Aí eles dois fizeram propostas. Vem para cá, a gente ajuda, aqui mora legal, aqui trabalha, aqui faz tudo. Aí a gente começou a colocar em balança, ou Argentina ou Brasil. Aí a gente decidiu por Brasil, mais que tudo porque a pessoa que estava convidando, a adventista, e ele vai guiar por um bom caminho, E também porque o governo lá virou a mesma coisa da Venezuela mesmo. Então, esse foi o ponto que a gente determinou, não vai para lá. Aí a gente tomou essa decisão e foi fazendo as coisas. O último que aconteceu foi que um dia a gente tinha uma venda uma venda de comida, mas não é assim muita coisa. Era algo muito pequeno. A gente tinha uma mesa com 2 quilos de açúcar ou 2 quilos de farinha e coisas assim pequenas, sabe? Aí na mesma casa. E isso assim, é normal lá que a gente tinha isso. E um cara entrou em casa e pegou com uma arma, uma pistola. Ele chegou, pegou a meu filho, a ele, e colocou a pistola dele na cabeça. Mientras que meu outro filho mais velho ia apontando, quando ele falava, vai para lá dentro, pega a sua mãe e a sua pai e vira aqui. E aí ficou difícil, sabe, que um cara entra a casa com uma pistola e a gente perguntou para ele, o que você quer? Aí tá dinheiro, tem tudo, você pode levar, tem televisor, tem
pode levar tudo que você quiser. Não, eu só quero levar comida, falou ele. E eu pensei, nossa, o que outras pessoas chegam por a fome que estão passando lá, sabe? E isso foi um ponto, já, terminar, vamos embora, porque não dá para ficar mais aqui. Isso foi dezembro. Já para janeiro, meu marido, ele viajou e vendeu um carro que a gente tinha. E depois, em fevereiro, ele veio com minha filha mais velha. A gente ficou com as outras 4 crianças em casa, mientras vendia a casa, vendia caminhão. E aí foi dando tudo certo para ligar aqui. Foi um pouco difícil, mas depois descobri que ele também estava aí, já existia. Aí eu vim para cá, foi difícil, porque o governo da Venezuela fechou todas as saídas. A gente não podia sair, não podia viajar. Para viajar, a gente chegou hasta um povo e aí teve que caminhar por horas, mais de 6 horas caminhando com todas as malas. Eu grávida, carregando todas as malas, mas eles estavam mais pequenos. Só meu filho mais velho, que era que eu tinha mais força para carregar. Sim, ela tinha 9, ele tinha 6, ele tinha 10. E aí ficava pesado para ele. O outro tinha 13 anos. E aí era difícil, mas a gente superou tudo. E eu tinha também ameaça de aborto, por conta do peso que estava fazendo. Ao chegar ao Brasil, minha primeira impressão é que um país com gente muito boa. Uma gente que todo mundo que te fala de uma forma bonita. E aí e todo mundo é bem-vindo ao Brasil, hein? E a gente em Venezuela não tem essa costume, que tem um estrangeiro chegar e vai falar, bem-vindo à Venezuela. Não fala isso, sabe? E isso deu uma boa impressão em mim. E eu gostei muito da gente, do lugar, aunque apesar que a gente chegou em pandemia, e chegou a um lugar, a uma fazenda. Meu marido já estava cá, e ele estava trabalhando na fazenda. Eu não tive muita comunicação com as pessoas, mas das poucas pessoas que estavam a meu redor, eles fizeram isso. Quando a gente ia para a igreja, eles ficavam muito gratos, muito agradecidos e muito emocionados por ajudar também. Quando a gente saiu, eu queria fazer alguma coisa antes de sair, mas meu marido, ele não estava, ele não sabia do que eu queria fazer, sabe? Eu saí da minha casa lá em Amazonas, Porto Ayacucho, e saí para Valle La Pascua, minha cidade natal, onde está morando minha irmã e moram meus tios, meus primos, minha avó. E aí eu queria despedir deles, sabe? Eu queria dar um passeio. Aí cheguei a Valle La Pascua e estava aí com minha família, e foi quando me enterei da gravidez de minha filha. Eu tive ameaça de aborto e aí tive que ficar muito tempo para guardar um repouso por causa disso. Depois eu vim para Caicara visitar minha avó, meus cunhados. Olha, a gente fez um tour. Aí fiquei uns dias mais e começou. Aí saímos em um autobús, chegamos até um lugar, o autobús deixou a gente allí, em um ônibus. E aí esse ônibus, houve um momento em que a gente teve que esconder debaixo para não ficar de olho para as polícias. E aí caminhamos muito com as malas, com tudo isso para poder chegar ao lugar. Aí montamos em umas gandolas, um caminhão desses grandes que se transportam essas cabras. Isso. Aí adentro a gente também viajou dentro disso. Assim como você olhar esses filmes de México, que vão as pessoas aí metidas, essa coisa a gente viveu isso, sabe? Sim, montamos em 2, descemos de um, depois montamos em outro. E aí para poder passar esse lugar allí, a chegar para passar a fronteira, a gente foi de moto. Eu coloquei as 2 crianças em uma moto, coloquei outras 2 em outra moto e eu com nas malas, com todas as malas em outra moto. Quando eu ia na moto, a moto caiu. Eu estava com medo, porque eu ia com uma gravidez delicada. Mas tudo bem, o cara que ia aguentou a moto para não bater, foi legal aí. Mas agora a polícia estava saindo, já cruzando a fronteira, a polícia parou. Você para onde vai? Não estou indo. Você tem que deixar para mim $50, se você não pode passar, se não deixa para mim $50.
Eu lembrei que o cara que vai na moto, ele é indígena. E ele parou, ele está indo comigo, ele não tem que pagar para você nada. E aí a gente passou, não pagou para ela, porque é assim costume. Um polícia para e a gente fica com medo, fica assim assustada, porque sempre eles fazem isso. Aí a gente chegou a Pacaraima, Roraima, já Brasil. E aí pegou um carro e foi, caiu que 4 ou 5 horas de viagem. Depois pegou um ônibus. Esse ônibus durou 3 dias viajando pela selva amazônica. E isso foi muito barro, muita terra, muita coisa. E ficamos muitas noites com que a gente não podia dormir bem, sabe? E eu fiquei meus pés inchados, eu tinha que deitar e colocar os pés pela janela do ônibus para poder baixar em estação aí. E aí ficamos mais 20 horas em outro ônibus para poder chegar até Campo Grande, onde estava trabalhando meu marido. E aí eu cheguei aqui ao Brasil em junho. Aí para a documentação, a gente não estava informada bem do que tinha que fazer. Como estávamos na fazenda, era difícil para a gente ir à Polícia Federal para fazer todo esse processo. Aí foi em outubro que a gente pudo sair e que sair todos juntos, porque o dono da fazenda, ele falava, eu levo vocês, mas posso levar só 4, vocês são 6. Então tinha que ser 2 carros para poder sair. E aí, bom, um dia combinamos, saímos todos e fomos à Polícia Federal. Aí atenderam, deram o CPF, o RNM, que é o seu Registro Migratório Nacional. E aí a gente, já para novembro, pegou o meu, do meu marido e a dele. Só, porque ele deles dois e meu outro filho, eles precisavam ter aquele documento de identidade da Venezuela. Mas a gente não tinha, porque lá em Venezuela, nas protestas que fizeram, queimaram aquele lugar onde a gente tirava esse documento. E aí quando fui para a Valle de la Paz, com a minha cidade natal, aí eu tirei as dele, mas eu não trouxe, só tirei. Eu pensei, eu ia tirar para minha irmã pega e para ele ficar com sua documentação venezuelana. Como eles são venezuelanos, fica com sua documentação, mas lá não vamos a precisar. Aí quando chega aqui, não, sim, precisa, para tirar o de aqui. Aí eles mandaram por correio. Aí a gente teve que aguardar mais de um mês para ele chegar ao correio. Aí pedi cita de novo para tirar a documentação dele. Já para novembro tiramos a documentação dele. Mas deu tudo certo. E aí a gente veio embora para cá, para Engenheiro Coelho, mas a documentação deles não estava pronta. Aí tive que ir à Polícia Federal aqui em Piracicaba e solicitar que eles trouxeram de Campo Grande para cá. Ai, mas demorou um pouco, mas deu certo todo. Aí o resto é cartão de SUS e outras coisas aí, ou tarjeta de vacinação também, que a gente teve que trocar para as enfermeiras passar para poder saber que vacinas eles haviam tomado. Mas já está tudo legal aí. O maior desafio que eu acredito que foi a mudança de idioma para poder comunicar-se. Porque se a gente saber o idioma, hubiese sido mais fácil para trabalhar, para as crianças estudar, para comunicar. Mas eu ficava calada a boca sempre. E eu não gosto, eu gosto de falar muito. Mas eu sempre assim, porque eu não sabia que se eu falava alguma coisa, eu acreditava que estava falando errado. E aí eu acho que foi mais desafio. Mas outro desafio que eu acho que estava só em minha mente, mas não nos planos de Deus, era a minha gravidez. Porque quando eu planejei sair da Venezuela, eu planejei chegar ao Brasil trabalhando. Mas eu chegar grávida, e grávida, depois com uma criança de colo, e ficar quase 2 anos sem fazer nada, eu não achava como fazer isso. Mas eu coloquei toda a minha fé em Deus, e eu falei, se eu estou grávida, é porque você sabe, porque eu não sei, essa criança chega no momento certo, que você deu para a gente, e aí eu vou ficar tranquila. Meu marido chegou trabalhando na fazenda, o dono falou para eu chegar como cozinheira,
Mas quando falaram para ele que estava grávida, ele procurou outra pessoa, porque não posso dar esse trabalho para mim. E eu fiquei muito triste por isso, porque eu achava, vai ficar trabalhando, mas assim não pude. Mas tudo deu certo, aí está minha bebê crescendo, muito lindo. O processo dela se adaptar à escola, à região e a tudo isso aqui, eu acho que eles devem responder a isso, mas porque eu como mãe, eu peguei a eles e joguei, vai embora para a escola. Eles falavam mais português que eu, hein? Eu quase não falava nada, mas eles como brincavam com outra criança na fazenda, eles já sabiam um pouquinho, hein? Mas eu só pensei isso, não, jogo aí, eles são crianças, eles dão para adaptar-se mais rápido que a gente, que a gente é adulta, hein? Bom, aí eu estou muito feliz por morar aqui no Brasil, sabe? Eu acho que fez a melhor escolha. Apesar de que a gente estava com dúvida, porque o idioma era algo que um desafio para a gente, sabe? A gente pensou muito, vamos para a Argentina, é o mesmo idioma, é mais fácil morar lá por a gente comunicar. Aqui a gente está muito feliz. Eu acho que chegar aqui ao Brasil tinha um propósito. Desde que a gente saiu da Venezuela, é porque Deus está guiando a vida de nós, sabe? Aí, meu filho agora, ele está com uma doença, ele está com sarcoma, câncer de osso. Mas eu olho para trás, se a gente tivesse descoberto esta doença lá em Venezuela, a vida tivesse sido diferente, porque lá, para conseguir um tratamento para ele, de onde a gente morava, tinha que viajar mais de 15 horas. E aqui a gente conseguiu um lugar para ele tratar a 1 hora de caminho. A gente estava morando em Campo Grande, aí a gente vindo hasta aqui e eu acho que Deus está direcionando tudo. Todo lo que a decisão que a gente tomou é porque Deus está guiando. A gente aqui muitas pessoas han ajudado. Quando a gente enterou de que eles tinham que fazer uma tomografia, falaram para nós, a tomografia demora, sabe? Demora de 6 meses, 1 ano para você fazer essa tomografia. E aí, nossa, eu e meu filho ficava com dor, dia todo com dor. Eu falava, eu não posso esperar 6 meses para ele fazer uma tomografia, porque ele vai ficar 6 meses com dor, aguardando por um diagnóstico para ele poder tomar um tratamento, porque a gente ainda não sabia o que ele estava acontecendo com ele. Aí meu marido falou, não, eu vou levar ele para, eu não lembro a cidade, aqui perto. Eu levou a ele lá, aí fizeram tomografia, raio-x, depois fizeram tomografia o mesmo dia, falaram, ele tem um tumor no osso. Aí chegamos acá, não, para você conseguir uma consulta médica, vai demorar. Mas não foi assim, foi rápido. A gente conseguiu, para 3 dias depois, a consulta médica. Foi muito rápido. Aí eles encaminharam para a Santa Casa. Foi 26 de junho que a gente deu que a gente enterou que ele tinha um tumor, sabe? E a consulta para a Santa Casa estava dada para o 5 de agosto. E outra coisa que a gente tinha era o casamento da minha filha, que já estava planejado para o 28 de julho. E então a gente tinha muitas emoções juntas, enterar de uma doença como essa. E saber também, o casamento de minha filha era uma alegria e uma tristeza juntas ao mesmo tempo. Aí tudo foi legal. Eu agradeço muito a uma irmã que ela ajudou, é minha jefa, eu trabalho para ela. E ela ajudou muito, ela convertiu em uma família para mim. Ela conhece muitos médicos, esses médicos fizeram um encaixe. E já o 18, acho que de julho, já a gente estava em Santa Casa. E já estava aí fazendo toda a consulta médica, eles fizeram todo o estudo.
E aí eles tomaram a decisão de mandar ele, encaminhar ele para Boldrini. O 22 já a gente estava em Boldrini, muito antes da data que haviam dado, só para uma consulta. E ele começou a tratar em Boldrini. Ele já está fez quarta quimio. Já a semana que vem vai fazer a quinta quimio. E já ele já não fica mais com dor, já ele está mais tranquilo, mas sempre tem aqueles probleminhas que dá essa doença, sabe? Mas a gente tem muita esperança que meu Deus vai curar ele. E eu agradeço a muitas pessoas que estão orando por ele. E eu sei que essas orações vão ser respondidas. E ele vai testemunhar da grandeza de meu Deus.